Estamos de volta, hoje falando aí de teoria da pena. Teoria da pena. Então, já vimos aí regime fechado, semiaberto e aberto no último bloco. E agora vamos dar continuidade aí ao cumprimento da pena e como isso funciona. Olha lá, os direitos do preso. Os direitos do preso. Pessoal, o que o preso, especialmente no regime fechado, ele perde é o seu direito de ir e vir, é a sua liberdade. Ele não perde jamais a sua dignidade. Ainda que os nossos presídios hoje em dia impliquem na realidade, no mundo dos fatos, impliquem nessa perda. Mas a gente não pode admitir isso, a gente não pode concordar com isso. Por quê? Está lá no Código Penal, até o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. É óbvio, mas a gente precisa lembrar disso, a gente não pode esquecer disso, a gente precisa lembrar disso a todo instante. O que mais? Trabalho do preso. O trabalho do preso não é um trabalho escravo. O trabalho do preso será sempre remunerado e vai ser-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Então, o preso tem que trabalhar? Tem. É diferente o trabalho ser obrigatório de ser um trabalho escravo. Então, quando a Constituição lá veda as penas cruéis, então você não pode botar uma bola de ferro no pé do cara e obrigar o cara a trabalhar, seja na agricultura, seja na indústria, você não pode escravizar o sujeito, você não pode coagir fisicamente o sujeito a trabalhar, isso você não pode. Essa obrigatoriedade de coação física você não pode. Mas o trabalho ele pode ser obrigatório, e o trabalho é obrigatório no regime fechado, mais do que um direito, é um dever do preso, o trabalho é um dever do preso, no sentido de que, caso ele não trabalhe, ele vai ter sanções no seu cumprimento de pena, no seu regime de pena, a sua progressão, o direito que ele teria à remissão ele não vai ter, enfim, ele vai ter sanções jurídicas, mas não físicas, então não é um trabalho escravo, é um trabalho que vai ser, inclusive, remunerado, certo? O que mais? A legislação especial regulará a matéria do trabalho do preso e dos direitos do preso. Qual que é a legislação especial? É a LEP, a gente vai ver alguma coisinha da legislação. Essa legislação que é a Lei de Execuções Penais, bem como os deveres e os direitos do preso, os critérios para revogação e transferência de regimes e as infrações disciplinares. Está tudo na LEP. Está tudo na LEP. Beleza, pessoal? E o que acontece se ao preso sobrevém aí uma doença mental? Se ele se torna inimputável, a gente vai falar de medida de segurança. Mais para frente, a gente vai falar de medida de segurança. O que é medida de segurança, professor? Bom, a gente já viu aí que o sujeito que pratica o crime, pratica um fato típico, antijurídico e culpável, certo? E a culpabilidade pressupõe o quê? Exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude e imputabilidade. Quem é imputável? A imputabilidade pressupõe critério etário, 18 anos para frente, e o critério psicológico. Aquele que não tem o desenvolvimento mental pleno, na época dos fatos, não pratica crime. Não pode ser aplicada a ele uma pena, aplica-se uma medida de segurança. E se o cara ficou loucão, e se ele não está com as suas faculdades mentais plenas, durante o cumprimento da pena, você vai largar ele lá ou você vai tratar? Você vai tratar o sujeito. Como? Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Como se fosse uma medida de segurança, num estabelecimento adequado, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. E se ele melhora? Se ele melhora, ele vai cumprir pena de novo. Por quê? Porque ele não era inimputável na época do fato, ele passou a ser. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos falar então de um negócio super importante, chamado detração.
detração. Por que é super importante, professor? Porque vai repercutir direto no cálculo da pena, do quanto o sujeito vai cumprir de pena. Tá? A gente está falando aqui de pena enquanto consequência da prática do crime. É importante que a gente veja isso então, é importante que a gente visualize isso mais do que tudo. Aconteceu um crime. A gente já viu o que é o crime. Fato típico, ilícito, culpável. Aconteceu um crime. Ao crime será aplicada uma pena. E essa pena, a regra que a gente está vendo aqui é a prisão. Então, o que a gente está trabalhando aqui, turma, é a prisão enquanto pena. Prisão enquanto pena. Essa prisão enquanto pena pressupõe um processo penal. Por quê? Porque só existe crime depois do seu reconhecimento por uma sentença penal condenatória, da qual não caiba mais recurso, que a gente chama de sentença penal condenatória transitada em julgado. Por quê? Enquanto isso aqui está rolando, o que é isso, pessoal? Enquanto o processo penal está rolando, eu ainda não tenho um crime. Eu tenho a apuração do crime. O sujeito pode ser absolvido, não pode? Pode. Então não tem prisão-pena. Ao longo do processo penal, se existir essa prisão, vai ser uma prisão cautelar. Não é prisão-pena, professor? Não. É diferente da prisão-pena. É a prisão cautelar. Por quê? Porque essa prisão, pessoal, ainda que tenha acontecido um flagrante, não é o momento de a gente tratar do processo penal aqui, mas ainda que tenha acontecido um flagrante, essa prisão não representa ainda a sanção pela prática de um crime, porque só vai poder ter sanção quando o crime for reconhecido enquanto tal. Quando que o crime é reconhecido enquanto tal? Quando acaba o processo, quando tem uma sentença com trânsito em julgado. Aí sim, aplica-se uma sanção. Enquanto isso, não. Enquanto isso, é prisão cautelar. E a prisão cautelar ela pode ser de 3 modalidades. Prisão temporária, prisão preventiva e prisão em flagrante. O flagrante, na verdade, é mais uma forma de captura. Pelo menos no meu entendimento, no que eu escrevo, e quando eu tenho mais tempo. Agora eu não estou dando direito processual penal, estou dando direito penal. Mas quando eu trabalho processo penal, eu ensino para os meus alunos que o flagrante é mais uma forma de captura. O sujeito está cometendo o crime, o sujeito acabou de cometer, ele foi encontrado logo após o crime com instrumentos ou produto do crime, ou ele foi perseguido logo após foi capturado. Isso é flagrante, tá? Isso é flagrante. E aí o que acontece? O flagrante vai para o juiz, e o juiz tem 24 horas para decidir se ele solta ou se ele mantém preso. Basicamente isso. Por isso que eu falo que é uma captura. O flagrante só vai durar isso. Depois esse flagrante vai ter que virar preventiva, ou não. E a temporária é uma prisãozinha de inquérito. É aquela prisãozinha da Polícia Federal, que tem duração de 5 dias, está investigando o sujeito, para evitar que ele atrapalhe, prende o sujeito, faz a busca e apreensão, faz o que tem que fazer, ouve o sujeito e depois solta, ou vira preventiva. Então, a prisão mesmo clássica é a preventiva. Está lá no Código de Processo Penal, artigo 312 a 314. Ele vai estar 311 a 314, vai estar ali a prisão preventiva. Basicamente, qual que é o fundamento da prisão preventiva? O sujeito é um risco para a sociedade. Ele é uma ameaça à ordem pública, uma ameaça à ordem econômica, uma ameaça à instrução penal ou uma ameaça à aplicação da lei penal. Não estamos falando ainda de pena, estamos falando que ele é uma ameaça ao processo. Por isso que ele fica preso preventivamente. Não tem sentença condenatória ainda, ele fica preso preventivamente. Mas vamos pensar que o processo durou 1 ano, tá? O processo durou 1 ano, então essa prisão cautelar durou 1 ano. Durou 1 ano essa prisão cautelar. E depois, na sentença penal condenatória, transitada em julgado aqui já, depois ele recorreu, tudo, foi para apelação, recurso especial, extraordinário, confirmou a sentença. Confirmou. Sentença condena o sujeito a 4 anos e 6 meses. Quanto que ele precisa cumprir?
Percebam, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses. Mas ele já cumpriu 1 ano. Aí você me fala, professor, mas ele não cumpriu prisão pena. Ele estava preso durante o processo. Mas era prisão, velho. Era prisão. Não importa que na prisão é prisão. O que acontece, então? A chamada detração. Vai subtrair. Ou seja, ele vai precisar cumprir 3 anos e meio. 3 anos e meio, tá? Por isso que é importante que vocês saibam, subtrai o tempo que ele ficou preso. Tá lá, artigo 42 do Código Penal. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, que é o que a gente falou aqui. Que é essa prisão aqui, ó. Essa prisão cautelar, prisão provisória, preventiva. No Brasil ou no estrangeiro, isso é importante que se diga também, no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e ou de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então, computa-se nessa pena o tempo que ele ficou preso aí provisoriamente. Claro que relativo a esse fato. Se era por outro fato, aí não, relativo a este fato. Beleza? Importante você entender como funciona isso. Basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre prisão, sobre pena privativa de liberdade. Vamos falar mais para frente alguns detalhes da lei de execuções penais, mas antes disso eu quero tratar com vocês, que é uma coisa super importante também, que é pena restritiva de direitos. Espécies, 5 espécies de penas restritivas de direito para você. Primeira, prestação pecuniária. Prestação pecuniária. Grana é o que a gente chama, que geralmente vira pena de cesta básica. Por quê? Porque o juiz fixa lá pena de um salário mínimo convertido em cesta básica para uma instituição de caridade. Mas é uma prestação pecuniária, essencialmente, tá? Perda de bens e valores. Segunda, perda de bens e valores. Praticou o crime, se apropriou indevidamente de uma quantia. Obviamente, você não vai ser só condenado a pena de liberdade, você vai perder essa quantia. Você vai perder essa quantia que você apropriou indevidamente, certo? Faz sentido, né? Faz. Terceira, que é a clássica restrição de direito, pena de prestação de serviço. Prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Quarta, interdição temporária de direitos. Geralmente tem a ver com o exercício do cargo ou de uma situação aí do tipo, você vai ser proibido, você vai perder a sua CNH, sua carteira de motorista por determinado tempo, você vai perder o seu direito de dirigir por 2 anos, tá? Direito, interdição temporária. Temporária, tá? Nunca perpétua. Por quê? Porque não existe nenhuma pena de caráter perpétuo no nosso ordenamento. Nenhuma pena de caráter perpétuo. E quinta e última, limitação de fim de semana. Limitação de fim de semana. São essas 5, pessoal. Tinha uma outra? Tinha. Na proposta inicial do legislador tinha, mas foi vetada, que era o recolhimento domiciliar. Não existe recolhimento domiciliar no nosso direito enquanto pena restritiva de prisão domiciliar não existe. Ah, professor, mas eu vi que na Lava Jato o sujeito foi condenado, Fernando Baiano foi condenado a 8 anos em regime domiciliar, regime fechado domiciliar. Isso existe? Não. Lava Jato, coisas, barbaridades que têm sido feitas no nosso ordenamento jurídico. Falo isso no meu doutorado, que está em andamento aí. O processo penal de exceção, a espetacularização do processo penal, enfim, várias questões. Mas não existe, tudo feito à margem da lei, não existe. Deixar bem claro que não existe recolhimento domiciliar enquanto pena restritiva de direitos, tá? O que mais? E aí, professor, entendi, são essas 5, depois a gente vai falar sobre cada uma delas, mas como funciona, quando é aplicada a pena restritiva de direito? Antes de falar disso, eu preciso explicar como funciona a fixação da pena. Que eu quero que você saiba por enquanto. Que em toda sentença penal condenatória,
salvo uma única exceção, que é o crime de posse de droga para consumo, que esse é o único crime que não tem uma pena privativa de liberdade combinada. Não tem. Você nunca vai ser preso por estar portando droga para consumo, só se for tráfico, mas para consumo não. Você vai no máximo pagar multa ou prestar serviço à comunidade. É o crime sem pena de prisão, tá? Mas é crime ainda. É crime na lei de drogas, 11.343. Mas sem pena de prisão. Numa sentença penal condenatória, salvo então, se for para o crime de uso de droga, de porte de droga para consumo, posse de droga para consumo, sempre, se essa sentença penal for condenatória, vai ter uma pena privativa de liberdade na sentença. Sempre, professor, sempre vai ter uma pena de prisão fixada na sentença. Sempre. Mas como que vai ser esse negócio de restritivo então, professor? Vamos ver. As penas restritivas de direitos são autônomas e, que eu quero que você perceba aqui, substituem as privativas de liberdade. Se elas substituem é porque a privativa de liberdade existe e aí ela substitui. É por isso que eu quero que você veja que sempre vai existir a privativa de liberdade. A restritiva de direito vai substituí-la. Belezinha? Então vamos lá. Quando que ela substitui? Em primeiro lugar, quando for aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Até 4 anos. Mais o que, professor? Mais crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Então, até 4, mas sem violência ou grave ameaça. Ou, aí não importa a pena. Qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Se o crime for culposo, sempre cabe. Sempre cabe substituição. Se o crime for culposo, sempre cabe. Tá? O que mais? O réu não for reincidente. Ah, professor, de novo a reincidência, então é ruim ser reincidente? É muito ruim ser reincidente. Mas, no caso da substituição, tem um parágrafo 3º que fala o quê? Se o condenado for reincidente, ainda assim o juiz pode sim aplicar a substituição, desde que a medida seja recomendável. Grava isso só, tá? Mas tá lá. O que mais? Até 4 anos, sem violência ou grave ameaça, ou culposo, réu não reincidente, e aí requisitos subjetivos. A culpabilidade, antecedentes, conduta, personalidade, bem como os motivos e circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente. Tá? Importante saber que o reincidente pode ainda assim ter substituição, tranquilo. Então, pensa que é isso. O juiz fixa a pena. Por isso, você só vai saber se a pena é até 4 depois que o juiz fixou. Por isso que sempre tem que ter uma pena de prisão fixada pelo juiz. E aí? E como é que vai ser essa substituição? Na condenação igual ou inferior a 1 ano, ou seja, até 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva. Se a condenação for maior que 1, aí vai ser uma multa e uma restritiva e uma multa, ou 2 restritivas. Até 4 eu substituo. Como que eu vou substituir? Se for até 1, eu substituo por uma multa ou uma restritiva. Se for mais que 1,
eu substituo por duas. Multa restritiva ou duas restritivas. A gente vai ver quais são aqui. E a pena restritiva converte-se, ela reconverte, na verdade, em privativa, converte em privativa de liberdade, quando for descumprida injustificadamente. Tá bom? Volto aí na sequência para a gente continuar falando de restritiva. Até já.